Olá pessoal, meu nome é Mário, eu sou advogado e coordenador de processo do trabalho. Se você é gestor, esse vídeo é para você. E se você ainda não é gestor, eu sugiro que você acompanhe esse vídeo também até o final, porque temos dicas importantes para como a testemunha deve atuar no processo do trabalho. Como é que nasce a testemunha dentro do processo do trabalho? Ela é convidada por ambas as partes. Tudo que eu falar aqui vai se referir ao empregador e ao ex-empregado, ou o empregado que está demandando o empregador, tá? Então, assim, ambas as partes funcionam do mesmo jeito. Então, assim, você vai ser convidado. Primeira coisa, eu sugiro que vá, porque se você não for, tem instrumentos para intimação. Então, assim, se você tem o risco de ser intimado, eu acho razoável que você vá com o convite. Em sendo convidado, você vai ser instruído, e essa instrução ela é material, ou seja, local, hora, data, tempo de antecedência que você deve chegar, qual que é a sala, enfim, tudo isso vai ser orientado para você. Então você vai ficar esperando lá e você vai ser chamado, seja por alto-falante ou um servidor vai chamar seu nome. Você vai entrar na sala, sentar de frente para o juiz e responder as perguntas que lhe forem feitas. O juiz pode te fazer pergunta e o advogado da outra parte também pode te fazer pergunta. Detalhe, isso aqui não é filme americano, tá? O advogado faz a pergunta para o juiz. O juiz, se autorizar, ele vai indicar para você responder. Então você só responde depois que o juiz autorizar, ok? Isso daí é importante. Como é que você deve responder? Sempre com a verdade. Sempre falando a verdade. Testemunha pode dizer que não sabe? Pode. Testemunha pode dizer que não viu? Pode. Testemunha pode dizer que não lembra? Ela estava lá, mas não lembra? Pode. Testemunha pode dizer tudo. O único compromisso que ela tem é com a verdade. Então, se ela estava lá, se ela viu, ela vai falar. Uma dica que eu dou também, que é muito importante: procurem não saber qual é o objeto da ação, se você foi convidado como testemunha. É isso mesmo. Procure não saber qual é o objeto da ação, porque assim você não vai viciado para a audiência de instrução. Você vai simplesmente responder ao que te foi perguntado. E aí você já não vai com um pré-julgamento. Não adianta fazer juízo de valor, isso vai ser desconsiderado, inclusive o juiz pode chamar atenção por conta disso. Você tem compromisso com a verdade. O juiz vai fazer esse compromisso com você antes de colher o seu depoimento e vai te alertar em relação a uma multa e ao crime de falso testemunho. Então, assim, você não precisa se preocupar com isso, ele tem que fazer isso porque está na lei, ele tem que fazer essa ressalva para todas as testemunhas. Então, assim, não se sintam especiais por isso, porque isso acontece com todo mundo. Falando a verdade, não vai ter problema nenhum. Logo em seguida, ele vai te perguntar, ou mesmo antes, ele vai te perguntar se você é amigo do reclamante, se você tem interesse na causa. O interesse na causa, ele vai se refletir quando você for parente da pessoa, quando você for realmente amigo íntimo, né, de frequentar a casa, ser padrinho do filho do reclamante, esse tipo de coisa que vai muito além do coleguismo, que é uma coisa muito natural nas empresas. A gente tem uma camaradagem, enfim, durante muito tempo trabalhando numa mesma equipe, você acaba tendo uma simpatia pelos colegas. Simpatia não é amizade, tá? Amizade íntima é aquela de frequentar a casa e de ter interesse na causa. Você quer que a pessoa ganhe porque você gosta daquela pessoa é teu amigo. Então, assim, se você disser isso em juízo, você não vai ser ouvido ou vai ser ouvido como informante, não como testemunha. É interessante que você diga isso para o advogado ou para a sua seção de recursos humanos antes do convite, que você coloque essa situação mesmo para ser avaliado aí para ver se o convite permanece, tá? Então, assim, a ideia é desmistificar essa questão da testemunha. A testemunha, ela não vai decidir por si só, o que ela fala lá não vai decidir por si só se fulano perdeu ou ganhou, se a empresa perdeu ou ganhou. Vai ser mais um insumo para o juiz decidir. E além do quem decide é o juiz, e além do juiz, a gente tem outras duas instâncias que podem ser almejadas. Então, assim, vamos desmistificar essa questão da testemunha. Comparecer como testemunha é uma questão de justiça,
quando você senta lá em juízo, você é testemunha do juízo. Então, assim, você tem um compromisso com a verdade. Então, não é para... Eu sei que muitas pessoas não estão acostumadas com o ambiente do foro, enfim, um ambiente diferente, pode causar um pouco de estresse, talvez, no colega que está indo. Mas, assim, é muito importante que se vá, porque, assim, você está contribuindo, e é uma questão muito valorosa mesmo, inclusive ética, né? Você está contribuindo com a justiça, tá? Toda vez que você comparece a uma audiência de instrução trabalhista. Então, seja convidado por uma parte ou por outra, vá, fale sempre a verdade. E eu vou encerrando por aqui. E eu gostaria que vocês deixassem suas perguntas, fizessem os comentários. Os meus colegas advogados que me seguem aí, façam seus apontamentos aqui embaixo. E quem tiver dúvidas, seja gestor, seja não gestor, coloquem suas questões aqui que eu vou responder caso a caso, tudo bem? E eu peço aos gestores que compartilhem essas informações ou mesmo o vídeo com os seus subordinados, porque a gente precisa desmistificar e deixar essa questão de que